Olá a todos, olá a todas. Estamos no dia 33 da contagem do Omer, dia que nós trabalhamos Hod de Hod, dia 33. 30 em hebraico é a letra Lamed, 3 em hebraico é representado pela letra Gimel, ou seja, Lamed Gimel é o dia 33 da contagem do Omer. Lamed Gimel significa Lag. Lamed Gimel significa Lag. A gente viu que Lag tem as letras que tem gematria 33. Por isso que hoje é dia 33 da contagem do Omer. Hoje é Lag BaOmer. E Lag BaOmer é um dia muito especial. Nessa noite, no mundo inteiro estão sendo acesas fogueiras, ou pessoas acendem velas para fazer seus rituais pessoais. Mas no mundo inteiro as pessoas estão dançando e cantando em volta da fogueira, né? E estão lembrando a gente que luz é o que combate a escuridão. Seja no mundo, seja nas nossas vidas. Se existe caos, se existe escuridão, vamos combater com luz. E de uma maneira muito, assim, também de uma maneira muito pragmática. Se a tua casa está bagunçada, isso tem a ver com caos. E se você arrumar a sua casa, você vai levar luz não só para sua casa, mas para sua vida e para a vida das outras pessoas que você ama e que habitam a sua casa. Esse é só um exemplo. Isso vale para tudo na nossa vida. Se existe escuridão, a gente não combate com escuridão, a gente traz luz. E hoje à noite a gente está acendendo fogueiras e velas em memória do Rav Shimon Bar Yochai, porque hoje foi a passagem desse gigante da espiritualidade, desse grande mestre da Kabbalah, a quem atribuímos a autoria do Zohar. Então a gente também acende fogueiras, porque esse foi um pedido pessoal do Rav Shimon. Ele falou: no dia da minha passagem, eu não quero que as pessoas tenham esse dia como um dia de luto, eu quero que esse dia seja um dia para as pessoas se alegrarem e conectarem com Deus através da alegria. Segundo a tradição, quem conecta com Meron, que é o lugar onde Rav Shimon está enterrado, na noite de Lag BaOmer e durante o Lag BaOmer, ou seja, durante esse dia do 33 da contagem do Omer, a pessoa que conecta com Rav Shimon em Meron, ela atrai milagres. Então essa é uma boa dica para a gente conectar com a energia de Rav Shimon em Meron. E também com o professor de Rav Shimon, o grande mestre Rabbi Akiva, foi o primeiro a fazer uma oração usando a expressão Avinu Malkeinu, essa oração tão tradicional, tão integrante da tradição judaica, nas grandes festas. Avinu Malkeinu, Honeinu Vaneinu, Avinu Malkeinu, Honeinu Vaneinu, Kien Banu Mahasim. Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Uma maneira muito tradicional da gente se referir a Deus. Você pode se referir a Deus como um rei, por que não? Desde que você não ache que Deus é literalmente um rei. Que a gente fala de Deus como um rei para se referir a algo que a gente não sabe. A Deus como Ein Sof, o infinito, a eternidade, a existência. Mas vamos lá. Se você quiser saber mais sobre Lag BaOmer, você pode assistir. A gente fez uma celebração, um estudo de Lag BaOmer. Ele está gravado aqui no canal. Você pode assistir, você vai saber bastante mais sobre o Lag BaOmer. Na contagem do Omer é o dia da gente trabalhar Hod de Hod, a humildade na humildade. A humildade na humildade. Lembra, a raiz da humildade, ela é a aceitação. Por que a raiz da humildade é a aceitação? Porque quando a gente aceita a realidade, e qual é a realidade? A realidade é que somos almas que habitamos corpos, e não o contrário. Percebe que no decorrer da sua vida o seu corpo muda. Então você não é o seu corpo. Daqui a 10 anos as células que fazem o seu nariz, ou as suas orelhas, ou a sua barriga, elas não vão ser mais as mesmas. Ou seja, você não é seu corpo. E mais, você pode influenciar na maneira como o seu corpo vai se desenvolver. Isso é uma outra história. Mas o importante é a gente saber que
Se nosso corpo está mudando o tempo inteiro, enquanto a gente está fazendo esse estudo, tem células morrendo e nascendo, a gente não é nosso corpo. A gente está nele, mas a gente não é ele. A mesma coisa vale para as nossas emoções. A gente não é nossas emoções, a gente sente elas. Mas as emoções estão mudando o tempo inteiro, a gente não é elas. A gente também não é o nosso ponto de vista, ou seja, a gente não é nossos pensamentos. E a realidade também não é o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista é só um ponto de vista. Mas por que eu estou falando disso? Porque existe uma coisa que é eterna, que somos nós, a nossa própria alma. Nós somos a alma e não o corpo. Humildade é saber disso. Como assim? Humildade é a gente aceitar que nós somos uma centelha divina, uma extensão de Deus, e que a gente nos foi confiada essa oportunidade da gente se desenvolver, da gente crescer, através da gente ajudar o mundo a crescer e a se desenvolver, ou seja, através da gente trazer luz para o mundo. E por que essa é a raiz da humildade? Porque a raiz da humildade é a aceitação de Deus. A vida não acontece como você quer, ela acontece como Deus quer. Ponto. É muito mais inteligente da nossa parte a gente se preparar, a gente aprender a confiar na beleza, na grandeza de Deus, e entender que as coisas acontecem da maneira que Deus decide, que Deus se manifesta, e que elas não acontecem da maneira que a gente quer. Tá bom. Nem a gente é exatamente quem a gente quer ser, a gente é quem Deus quer que a gente seja. Nenhum outro é quem a gente quer que o outro seja. O outro é quem Deus quer que ele seja. Então percebe que a gente tem uma certa ilusão de controle, porque a gente controla de fato uma parte da nossa vida. E na parte da nossa vida que a gente pode controlar, a Kabbalah nos ensina a fazer a nossa parte. Isso também é uma questão de humildade. A gente ser menor que a gente mesmo não é ser humilde. Ser humilde é ser do tamanho certo da gente. Então fazer a nossa parte é muito importante. Agora, a maior parte das coisas não está sob nosso controle. Bom, então é melhor, né, sobre aquilo que a gente não pode controlar, é melhor a gente confiar. Vamos controlar, vamos nos esforçar por aquilo que a gente realmente pode, de uma maneira digna, de uma maneira amorosa, preferencialmente, mas sempre de uma maneira respeitosa, conosco e com os outros e com Deus, que a gente possa agir. Naquilo que a gente pode agir, vamos agir. E naquilo que a gente não pode controlar, entrega, aceita o jugo divino. Aceita que você é exatamente quem você deveria ser agora, que você está no lugar que Deus te colocou, na hora que Deus te colocou, e transforma isso em sorte. Como é que você transforma em sorte qualquer instante da sua vida? E por que isso é uma questão de humildade? Você transforma em sorte qualquer momento da sua vida se você entender o que é a sorte. Sorte em hebraico é mazal. Mazal, ao mesmo tempo, significa sorte e também significa as configurações celestes. Ou seja, tudo aquilo que não está sob o seu comando, sob o seu controle. Mazal é a sorte. E mazal também significa a configuração do céu num dado local e momento, né? Conforme a gente observa da terra para o céu. O que isso tem a ver com humildade? Mazal é um acrônimo de algumas palavras. Mem, a primeira letra de Mazal, é de Makom, de lugar. Zain, a segunda letra de Mazal, é de Zman, que é tempo. E Lamed, que é a terceira letra de Mazal, é Lilmod, é conhecimento. Ou seja, a sorte é como uma esquina onde se encontram o tempo certo, a hora certa e a capacidade de aproveitar a oportunidade. Deus nos coloca em situações, é claro, existe todo o nosso livre-arbítrio, todo o aprendizado que a gente tem, e claro que isso influencia os lugares que a gente está, mas uma hora que a gente está em determinado lugar, instante, para que isso se torne sorte, independente do lugar, instante que a gente esteja, fica faltando a terceira letra, porque vai ter o lugar, Makom, vai ter um instante, Zman,
Tem a terceira letra, lilmod, conhecimento. Conhecimento aqui significa o quê? A capacidade da gente aproveitar a oportunidade que nos está sendo oferecida. Sempre, em qualquer circunstância, uma oportunidade nos está sendo oferecida. Você viaja até Paris porque você tem um dia para ver a Mona Lisa e esse é o sonho da sua vida. Você chega na porta do Louvre e por algum motivo que está fora do seu controle, o Louvre está fechado naquele dia, não me pergunta por quê. Mas você viajou até Paris para ver a Mona Lisa e você não pode ver a Mona Lisa. Humildade verdadeira é a gente ter a capacidade de aceitar aquilo que não está no nosso controle e não perder o nosso dia por isso. Será que você consegue desfrutar das outras belezas de Paris? Ou sentar num café? Ou ligar para uma pessoa amada? Ou estudar algo? Aproveitar seu dia? Não aconteceu do jeito que você queria, mas você é humilde. Você não deixa de agradecer a vida. Você não deixa de participar com o Lamed, com o Limod, porque Deus te colocou num lugar e num tempo. Claro que isso teve tudo a ver com o seu aprendizado, com o que você sabe hoje, etc. Eu estou falando de você, mas isso vale para mim, isso vale para todos nós, né? Mas o lugar e o tempo que a gente está é exatamente onde a gente deveria estar. O Lamed, do Lilmod, aí é com a gente. Claro que a gente pode pedir ajuda para Deus, e a gente também pode se inspirar nos outros, mas a capacidade de aproveitar a oportunidade, porque você viajou para Paris justamente para ver a Mona Lisa. O Louvre estava fechado. Você pode ficar deprimido, se trancar no hotel e não fazer mais nada, é uma opção. Isso é livre-arbítrio. Mas você também pode sentar num café e falar, gente, que coisa louca, eu vim até aqui ver a Mona Lisa e não vou conseguir ver. Mas ok, eu tô vivo, tá tudo bem, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu sentar num café, deixa eu ver com calma como é que eu vou aproveitar meu dia. O que você não sabia, nem eu, nem ninguém, é que talvez você vai sentar nesse café e justamente nesse café você vai conhecer o amor da sua vida. E você só vai conhecer o amor da sua vida porque você foi suficientemente humilde para não fazer bico e se trancar no hotel. Para falar vida que segue. Não sei por que eu não consegui ver a Mona Lisa se eu vim aqui só para ver a Mona Lisa. Mas pelo jeito, Deus não me trouxe aqui para ver a Mona Lisa. Talvez isso foi uma desculpa. Seja lá a narrativa que a gente crie. A gente é mais humilde ainda se a gente não cria narrativa. E a gente faz como o José, que falou, obrigado Deus, por tudo que você me deu. E por tudo que você não me deu. Se a gente fica reclamando muito, a gente perde a oportunidade de sentar no café e conhecer o amor da nossa vida, ou conhecer um novo amigo, ou ter uma proposta de negócios em função de alguém que você fez contato naquele café por algo que parece acaso, mas é ashgahat pratit, é providência divina. E você pode enriquecer muito com esse sócio que você conheceu lá. Óbvio que eu estou dando exemplos fantásticos. Mas a vida funciona assim. Às vezes a gente está correndo atrás de um pote de prata e a gente tropeça num pote de ouro. Se a gente reclama muito, a gente nem vê o pote de ouro porque a gente está muito com a cabeça cheia com as nossas próprias reclamações. Se a gente cai no chão, levanta e fala, bom, pelo jeito eu perdi o pote de prata, mas vamos ver o que eu faço na vida e agora quero seguir, quero ir para frente, quero ir cadima. Aí a gente tem condições de reconhecer que a gente tropeçou num pote de ouro e a gente fala, gente, eu estava procurando um pote de prata, a vida me trouxe um pote de ouro. Como, por exemplo, imagina um homem de negócios, passou um ano se preparando para fazer um grande negócio que seria muito significativo, não só em termos de grana, mas para a própria vida dele, para as conquistas dele, para aquilo que ele se dedica, porque ele acha importante. E é realmente muito importante, assim, para ele é muito importante aquele negócio. E um dia antes do bar mitzvah do filho dele, o negócio dá para trás. Humilde é conseguir falar obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. E por favor, não me deixa estar triste ou pensando em negócios durante o bar mitzvah do meu filho. Porque isso é muito mais importante. Isso é muito. O pote de ouro, ele não são as coisas materiais, as coisas que nos apega. É o que está por trás das coisas materiais. Você pode viajar com a sua esposa
para a Grécia, para Santorim, para aqueles lugares lindos que a gente vê. E se vocês começarem a discutir, o dia não vai ser legal. Se vocês começarem a competir ou a um apontar só defeitos sem amor, se tiver muito julgamento e pouca misericórdia, não vai ser um dia bom. Mas você pode ir para Piracicaba, com todo respeito a Piracicaba, ou para Sorocaba, com todo respeito a Sorocaba, ou você pode ficar em São Paulo, na sua cidade, com a sua esposa, e ter um dia incrível com ela, com mais misericórdia do que julgamento, entendeu? Se é para ir para a Grécia para discutir, fique em casa, que é mais barato, né? Agora, se é ir para a Grécia para curtir, ou para Israel, para se conectar com Deus, se é para ir para algum lugar porque você curte muito esquiar, e você vai estar feliz com a pessoa, entende que esquiar é muito legal, mas estar feliz com quem você ama é mais importante. Ficar num hotel de luxo é muito legal, é muito confortável, mas estar feliz com quem você ama é muito mais importante. E ser humilde é reconhecer isso, é estar num casebre com quem você ama e estar feliz porque você está bem com quem você ama. Ou está num hotel luxuoso com quem você ama e falar: obrigado, Deus, eu já estaria feliz num casebre, mas você me trouxe aqui num hotel de luxo, agradeço, que legal. Percebe o quanto a humildade tem a ver com a aceitação daquilo que nos transcende, do infinito, da eternidade, daquilo que às vezes a gente não entende, por isso a gente chama de acaso. Mas não é acaso, existe uma inteligência, só que ela é divina. E essa inteligência divina é que também conduz a nossa vida. A nossa vida vai ser tanto mais interessante, a nossa vida vai ser tanto melhor, e a gente vai ter tanto mais condições de crescer e nos desenvolver, nos transformar, e quem sabe transformar o mundo, quanto mais a gente conseguir escutar a música divina, quanto mais a gente conseguir se alinhar com o que Deus quer pra gente. Imagina o Gershwin. O Gershwin era um compositor de música popular, fez muito sucesso em Nova York, com teatro, na Broadway. Mas ele queria compor música erudita. Ele foi estudar com um dos grandes compositores da época, que se chamava Ravel. O Gershwin, sob a tutela do Ravel, ele compôs coisas interessantes. Até que um dia o Ravel falou para o Gershwin: Gershwin, até quando você vai tentar ser um Ravel de segunda, se você pode ser um Gershwin de primeira? Gente, nós fomos criados. Em vez de a gente ficar correndo atrás das nossas ideias, ou de desejos que a gente nem sabe se são nossos, ou se nos foram ensinados e tal, que tal a gente aprender a escutar como Deus nos fez, escutar nossa alma, e a partir dessa escuta, fazer o nosso melhor, fazer o nosso lamed, fazer o nosso esforço, para levar essa luz para o mundo. Não é a luz das ideias que eu tenho, é a luz de como Deus me criou. Trata-se de ser. Humildade trata-se de a gente ser quem a gente é, nem mais, nem menos, sem soberba, mas também sem baixa autoestima e sem a gente se colocar para baixo. Gente, vamos lá para os nossos exercícios. Exercício de rodo ápice da humildade com relação a Deus. Hoje, em especial, você pode fazer isso de uma maneira muito especial com relação ao estudo, que é qual? É você escolher um trecho ligado a Rav Shimon Bar Yochai, ou ligado ao Zohar, ou ligado a Lag BaOmer, e se aventurar, você da sua maneira, sem certo, sem errado, a estabelecer uma relação com esse texto, estudar de uma maneira profunda, algo com que você conecte com Rav Shimon Bar Yochai, com o Merom, com o Lag BaOmer, com o Zohar. Pode ser um estudo breve, essa é uma maneira linda. Agora, a grande maneira, a mais bonita de todas, a mais desafiadora de todas, é a gente aprender com o exemplo de José. A gente aprender a falar para Deus: obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Porque o que Deus não nos dá também nos molda. A gente não sabe como, mas talvez aquele homem de negócios que um dia antes do bar mitzvah do filho viu não dar certo um negócio pelo qual ele trabalhou muito, talvez aquele homem de negócio nem sabe que tem um negócio muito melhor esperando para ele pela frente.
ou que não seria bom para ele, que aquele negócio desse certo, ele enriquecesse muito. Talvez aquilo não fosse bom para ele, ou pela família dele, por motivos que a gente desconhece. Obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Eu tenho certeza que em alguns momentos que você estiver de muito bom humor, assim como eu, a gente consegue falar isso para Deus. Eu quero saber diante dos desafios. Eu quero saber quando você chegar atrasado no cinema e não conseguir entrar no filme. Deus que nos livre, mas se isso acontecer com qualquer um de nós, eu quero saber se a gente é humilde o suficiente para falar obrigado, Deus, por tudo que você me deu, por tudo que você não me deu. Quando a gente perdeu o celular e fica ansioso, cadê o celular? Está na hora de eu sair de casa. Eu quero saber se ao invés de a gente ficar ansioso, a gente consegue vivenciar esses minutos falando obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu, mas por favor me ajuda a achar esse celular. Mas obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. E está disposto a não fazer bico se a gente perder o celular. Está disposto a não fazer bico para a vida se as coisas não saírem como a gente quer. Está disposto a não fazer bico na vida se os outros se comportarem de maneiras que não são as que a gente quer. E quando eu falo fazer bico, não significa que a gente não tem emoções, é claro que a gente sente. Mas a gente pode agir com humildade e aprender a aceitar a nós mesmos, aos outros e a Deus. Obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Exercício de Hod em relação aos outros. Esse é um exercício muito legal, eu recomendo esse exercício, hein? Eu sempre sugiro para você escolher um. Claro que pode fazer mais, mas escolha um. Depois, se você quiser fazer mais, você faz. Esse segundo, junto com... Bom, hoje é um dia que todos os exercícios são legais, mas junto com o primeiro, esse é meu favorito. Esse aqui é muito legal, porque um exercício de Hod em relação aos outros é a gente aprender a reconhecer beleza nos outros, é a gente aprender a admirar os outros. É muito legal reconhecer beleza nos outros, é muito legal admirar os outros, porque isso traz algumas coisas muito boas para nós, para os outros e para o mundo. Quando a gente reconhece beleza nos outros, isso é legal para os outros também. É legal também ser olhado, né? Assim, não é bajulação. Mas, pô, a gente reconhece beleza, o cara falou uma coisa legal, o cara veio com um cap elegante, o cara é divertido, o cara contou... Vê beleza nos outros. É muito legal. Mas tem coisas aí, camadas mais profundas que são mexidas quando a gente aprende a admirar os outros e a ver beleza nos outros. Porque defeito todos temos, né? Nós temos, os outros também têm. Mas qualidades a gente também tem. E quando a gente aprende a reconhecer as qualidades nos outros, coisas mágicas, não são mágicas, são milagrosas mesmo, começam a acontecer. Primeira coisa, a nossa relação muda. Porque a gente começa a gostar de se relacionar com as pessoas que a gente admira. Então, a nossa vida social pode ganhar mais sinceridade, mais beleza, mais harmonia. A gente pode até ganhar uns amigos, o que, né, sempre é muito bom. Mas além disso, quando a gente aprende a admirar os outros, e isso não tem nada a ver com bajulação, o que acontece é que a gente começa a crescer com isso. Por quê? Porque a gente reconhece beleza em coisas que às vezes os outros já desenvolveram e a gente não desenvolveu. Só que em vez de a gente entrar naquele mecanismo estúpido da inveja, que só consome energia e não agrega nada, quando a gente troca a inveja pela admiração, além de isso ser humildade, quando a gente troca a inveja pela admiração, a gente começa a aprender com os outros. Entende uma coisa? A inveja, ela ajuda a negar em mim algo, né? Eu estou negando no outro algo que eu negligencio em mim, ou algo que eu acho que eu tenho uma falta. É ruim para mim e acaba sendo ruim para minha relação e ainda pode ser ruim para o outro. Se eu consigo sublimar isso, se eu consigo transformar isso, isso é muito espiritual e também é livre-arbítrio. Se eu consigo transformar isso em admiração, eu começo a aprender com o outro, a minha relação com o outro pode realmente melhorar e isso de alguma maneira pode engrandecer, fortalecer o outro, o que é bom, o que é muito bom. Vamos ser bom para as pessoas, vamos desejar o bem delas. Isso também é humildade. Gente, isso não tem nada a ver com ser bobo, isso tem nada a ver com ser bajulador, isso tem a ver com ser humilde. Nem menor, nem maior. E claro que humildade tem a ver com verdade, se tem a ver com a aceitação de Deus. Hod em relação a nós mesmos. Gente, é tão bonito, é tão fácil de falar, mas é um desafio, assim, essa é uma ponte estreita, né? Essa é uma ponte estreita. Hod em relação a nós mesmos, aceitar a gente, como a gente é, do jeito que a gente é, no lugar que a gente está,
A gente começa pela aceitação. E isso tem zero de passividade. Por que isso tem zero de passividade? Porque a aceitação é o primeiro passo, então a aceitação já é uma atividade. A aceitação ela é ativa. A aceitação, claro que ela é passiva também, é um balanço, é um equilíbrio. A aceitação é um conhecimento, é da'at. A aceitação, ela tem esse elemento passivo, né, de recepção, mas ela tem um elemento ativo de atitude. Com relação a mim mesmo, eu preciso estar ativamente receptivo. A aceitação é o primeiro passo que me abre um portão, através do qual eu consigo agir na realidade. Se eu não aceito que eu sou como eu sou, é muito difícil eu me transformar. Se eu não aceito que a realidade é como é muito difícil. Ó, caiu uma folhinha aqui do lado. Se eu não aceito que a realidade é como ela é, como é que eu vou transformar a realidade se eu nem enxergo ela direto? E se eu não aceito Deus, se eu não consigo reconhecer Deus em mim, nos outros, no mundo, fica difícil. Sem reconhecer, como é que eu vou aprender? Humildade, na humildade, Hod de Hod, em relação a nós mesmos, é a gente se aceitar. Gente, desde as camadas mais objetivas, tipo, eu errei, eu pequei, ok, o rei Davi também, as pessoas que você mais admira no mundo também, os justos que vieram ao mundo, até conseguirem chegar lá, a grande maioria também, né? Então calma, isso não significa que a gente vai ficar tolamente errando, ou que vamos ficar vivendo distantes da nossa alma. Claro, vamos fazer nosso esforço para escutar nossa alma, para sermos nós mesmos, vamos tentar melhorar, mas foi Deus que te criou assim, não foi você que se criou assim. Então Deus também te criou com seus desafios para você poder crescer. Calma, aproveita os desafios para crescer, mas não perde tempo culpado. Culpa é falta de humildade, tá? A culpa vem do ego, não vem da alma. Abre mão da culpa, assim, já, pum, decide abrir mão da culpa. Investe essa energia em algo mais útil, investe na vida. Investe em ficar mais bonito, mais bonita, por dentro e por fora. Né? Pra que a gente vai gastar tempo com a culpa? Não é bom. Eu tô rindo. Desculpa, tá bem frio aqui. Eu tô rindo. Eu sei, a culpa é muito doída. Eu não tô rindo dessa dor. Eu tô rindo porque realmente, se você parar pra pensar, você vai entender que a culpa não vai te levar a nada. Então, se a gente está aqui trabalhando a humildade como a aceitação, vamos nos aceitar como a gente é. E na hora que a gente faz isso de verdade, a gente larga a mão do passado, que é onde está a culpa, e a gente ganha um tzimtzum, uma energia, porque isso vem de uma contenção, né? Um tzimtzum, uma energia enorme para iluminar o futuro. Então esse é um assunto, embora lindo, ele também é sério. Gente, a live está ficando muito grande, na verdade não é uma live, a gravação está ficando muito grande. Lembra de clicar no link aqui na descrição para conhecer um pouco mais dos nossos estudos. Gente, vem estudar com a gente, vem participar de uma aula aberta. É tão legal, lá você pode ter mais contato com a turma, dá para tirar dúvida. Você se inscreve com a Alba, mas clica nesse link embaixo que você vai ter mais instruções, ou acessa o site cabalaemportuguês.com, C-A-B-L-A em português.com. A todos que participaram do nosso estudo de hoje, muito obrigado, foi muito lindo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dá um like, a gente compartilha com as outras pessoas, além de poder fazer um bem para as outras pessoas, eventualmente elas podem até ficar gratas a você. Pode ser uma maneira, né, de entrar em contato com alguém e oferecer alguma coisa que eventualmente te pareça que pode fazer bem a alguém. Isso também é bom pra gente, porque o like ele é super importante. Quem puder, dê o like mesmo, que isso é muito bom. A inscrição é importante, mas parece que o mais importante é compartilhar. Mas claro, faça isso se você tiver à vontade e também, assim, por favor. Já estou muito feliz que você está aqui. Vamos encerrar cantando a melodia dessa grande homenagem a um poema místico sobre Rav Shimon Bar Yochai e a luz que ele trouxe no mundo. Que a gente possa ser inspirado pelo exemplo desse grande homem que dedicou a sua vida a revelar mistérios que podem, realmente, eu digo pela minha vida, mas eu acredito que na nossa vida
essa luz que o Rav Shimon Bar Yochai trouxe para o mundo, ela pode ajudar a gente no nosso caminho também para revelar luz para o mundo. Ele era um gigante, nós somos do nosso tamanho e a beleza está aí. Eu não preciso ser maior do que eu sou. Eu vou ser grande se eu aprender a ser do meu tamanho. E se perante Deus eu for pequeno e humilde, aí eu vou ser enorme, porque através da humildade eu vou conseguir transcender o que existe de pequeno em mim e me conectar com o que existe de maior, que é o próprio infinito. Ai, 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 Hag Sameach, muita alegria. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bar Yochai, ay, ay, nararai, shemen sasnein haverecha, ay, 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 ay. Shalom, até amanhã.